Nós vamos ler Mateus 5, capítulo 1, que diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Eu quero que vocês vão até o capítulo 7, que é onde que Jesus conclui esse sermão, que está em Mateus 7, 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhar-o-lhe ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correr os rios, a soprar os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correr os rios, a soprar os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Até aqui, irmão. Irmão, Jesus começou a ensinar a multidão, e os seus discípulos, assim, logo no capítulo 5, do começo do sermão, ali ele tinha uma grande multidão, e os seus discípulos também ali. Nós lemos no capítulo 1 que Jesus se assentou ali no monte, e todos eles ficaram ali ouvindo, e ele abriu a sua boca e ensinava. Esse sermão do monte, todos conhecem esse sermão, uma mensagem, uma passagem maravilhosa. Esse sermão, esse ensinamento, ele começa no capítulo 5, no verso 1, e ele vai até o verso 7. Ele conclui esse sermão do monte, começando no capítulo 5, e quando ele chega no capítulo 7, no verso 24, ele conclui dizendo assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Aleluia! Todos, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, semelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, a soprar os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! Eu quero falar com os irmãos, com a igreja hoje, nesse verso 24, onde Jesus conclui o seu sermão no monte, ali conhecido como monte, o sermão do monte. Ele diz aqui, eu quero que vocês entendam isso, meu irmão, quando ele está dizendo, nessa conclusão do sermão do monte, que começa no capítulo 5, termina no 7, e ele conclui com esta palavra aqui, meu irmão: todo aquele que escuta estas minhas palavras, todo aquele que escuta essas minhas palavras. Qual palavras? Todo o sermão do monte. Todo o sermão do monte. Ele tinha acabado de concluir. Ele começou no capítulo 5, verso 1, e foi falando, capítulo 7, quando ele chega no 7, ele fecha com essa passagem maravilhosa: Todos aqueles, pois, que escutam essas minhas palavras, aleluia, e as pratica. Meu irmão, ele diz que esta casa não vai cair. Aleluia! Ele diz que essa casa não vai cair porque ela está edificada sobre a rocha. Aleluia! Esta casa é a tua vida, irmão. É a maneira que você vive. E eu gostaria de ler o sermão do monte todo para a igreja, do capítulo 5, 6, o 7, todas as palavras que Jesus está dizendo aqui, que todos aqueles que escutam essas minhas palavras e a praticam. Eu gostaria de ler todos os capítulos, mas não é possível devido ao horário. Eu separei
apenas 3, que eu acho muito importante para nós. Peguei 3 só de tantas coisas que Jesus está falando nesse sermão, irmão. Eu separei aqui no capítulo 5, verso 7. Por isso que eu pedi para os irmãos deixar a Bíblia aberta, mas se estiver aberta, acompanhe. No Mateus 5, 7, Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Irmão, a Bíblia está dizendo aqui, o nosso Senhor Jesus está dizendo nesse sermão, que bem-aventurado, feliz, bem-aventurado significa feliz, os irmãos sabem, os misericordiosos. Então, se nós queremos ser felizes, nós temos que praticar misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos. Jesus nos ensina isso. Nós temos que praticar misericórdia para com as pessoas, irmão. Principalmente para os pecadores. Que eles merecem, eles precisam compartilhar a graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que ter misericórdia dos pecadores. Levar a eles a graça do Senhor Jesus Cristo. Isto é ter misericórdia das vidas das pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Aleluia. E Jesus, ele continua aqui no verso 43, de capítulo 5 ainda. Eu estou trazendo 3 versículos só para vocês, irmão, de todo o Sermão do Monte. Mas são versículos muito importantes. Tem muitos outros aqui. Mas esses 3 versículos falou fortemente ao meu coração. E aqui nós vamos ler agora Mateus 5, 43, 44. Jesus nos ensina aqui dizendo assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Deus que estás no céu. Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Ele está nos ensinando aqui, nesse sermão, que nós precisamos amar o nosso inimigo. É difícil, mas é possível. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra as pessoas. As pessoas se tornam nossos inimigos quando eles são possuídos dos demônios. As pessoas elas te atacam, te investem, porque tem um inimigo da nossa alma trabalhando naquela vida. Por isso que Jesus agora ele vem com esse ensinamento maravilhoso que nós temos que amar o nosso inimigo, porque dentro dele está o inimigo. E quando nós oramos para essa pessoa, e quando esse inimigo que está dentro dela, que faz se tornar nosso inimigo, quando esse demônio sai, meu irmão, dessa pessoa, ela se torna um amigo nosso. Ela se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus. Agora é um homem de oração. Agora é um homem de compromisso com o Senhor. Aquele que te odiava, ele te ama. Por isso que Deus nos ensina aqui para falarmos bem do nosso inimigo. Porque isso quebra as pernas do Satanás, meu irmão. Quando nós falamos que amamos aquela pessoa que está nos prejudicando, as pessoas não entendem. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, é aquilo que está sendo usado, aquela pessoa. Nós temos que falar bem, o Senhor Jesus nos ensina aqui. Jesus nos ensina aqui, nós temos que amá-lo. Parece difícil, meu irmão, mas nós também éramos inimigos do Senhor Jesus. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou, Ele nos ensinou a amar. Então nós temos, meu irmão, que amar os nossos inimigos, orarmos por Ele, falar bem dEle, para que sejais
filho do vosso Pai que estais no céu. Tem propósito em tudo, meu irmão. A Bíblia diz também, no Sermão do Monte, no capítulo 6, 14 e 15. Isso aqui é muito importante, irmão. Isso aqui é muito importante. Capítulo 6, 14 e 15. Jesus nos ensina aqui dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Igreja de Deus, o perdão faz parte da nossa vida. O perdoar faz parte da nossa vida. Se queremos ter os nossos pecados perdoados, precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Nós temos, porque um cristão que não perdoa, irmão, ele não conhece ao Senhor Jesus Cristo. Ele não conheceu o perdão do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos na Bíblia que todos que buscaram a Jesus Cristo pelos teus pecados, Jesus assim os perdoou a todos. E assim nós temos que fazer aqueles que nos ofendem. Jesus nos ensina nesse sermão, meu irmão, coisas maravilhosas, coisas que precisamos entender. Eu gostaria que os irmãos, se pudessem, ler esse sermão por completo na sua casa, com calma, com meditação, dos 5 aos 7, aí vocês vão vendo Jesus falando, Jesus tratando, Jesus mudando aqui dentro, tirando aquele entendimento que o homem tem, terreno, a sua soberba, tirando todas as coisas que precisa ser colocado, um novo ensinamento, uma doutrina do Senhor Jesus Cristo, que realmente Ele veio para transformar o homem, e nesse sermão está tudo isso contido, bem explicado para a glória de Deus. Porque Jesus disse no capítulo 7, 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Aleluia. Qual palavra, meu irmão? Escute, meu irmão. Se você é uma pessoa misericordiosa, se você entendeu o que é ser misericordioso, se você é uma pessoa que aprendeu a orar para os seus inimigos, se você é uma pessoa que ama os teus inimigos, porque você está entendendo o propósito do Senhor para com aquela vida. Eu sei que é difícil amar nossos inimigos, meu irmão, mas o nosso Senhor Jesus, Ele disse para nós amarmos. Então há possibilidade sim, o Espírito Santo vai dar condições para nós perdoarmos aquele que nos ofende, aquele que arma armadilha para nós, o nosso inimigo. Mas nós sabemos que o inimigo é o que está dentro da pessoa, é o que está dentro, destruindo, fazendo um instrumento do mal, te prejudicando. Mas agora nós temos um outro olhos, um novo coração, nós olhamos para o interior, nós entendemos que aquilo ali é investido de Satanás sobre as vidas da sua igreja. E se você, irmão, você aprendeu o que é misericórdia, se você entendeu o propósito de amar os inimigos, e que também aprendeu a perdoar aquele que te ofendeu, irmão, então você está construindo uma casa sobre a rocha. Aleluia. Então você está construindo uma casa sobre a rocha. Se você aprendeu esses 3 pontos só que eu estou falando para vocês, que são muitos pontos que tem nesse Sermão do Monte, mas se você já está recebendo esses 3 pontos na sua vida, você está construindo a sua casa, a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dia mau vai vir na sua vida, irmão. Dia difícil vai vir na sua vida, irmão. Você que aprendeu a ter misericórdia, você que aprendeu a amar seu inimigo, você que aprendeu a perdoar, dias difíceis vão vir na sua casa, dias difíceis vão vir na sua vida.
Mas não se preocupe. Jesus falou que essa casa não vai cair. Jesus falou que essa casa não vai cair. Aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, ele compara um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Os rios bateram, a tempestade veio, as tribulações, as perseguições, as faltas, as necessidades, as investidas. Mas ele diz que essa casa não vai cair. Por quê? Porque está edificado sobre a rocha. Porque você deu ouvido à sua palavra e as pratica. Ele compara como um homem prudente que edificou sua casa sobre uma rocha, meu irmão. Aleluia. É estrutura. Estrutura. Aleluia. E essa casa é a sua vida, irmão. Jesus disse, ele garante que essa casa não vai cair. Aleluia. Irmão, escute isso. Aqui, neste lugar, para a glória de Deus, Deus levantou um homem aqui. Deus levantou o pastor Vanderlei, o pregador dessa congregação, que o nosso querido pastor Alan hoje vai consagrar o pastor diante da igreja. E o nosso Deus poderoso olhou para esse homem e levantou ele para pregar aqui estas palavras. Estas palavras. Aleluia. Aqui será pregado misericórdia. Aqui vai ser pregado amor ao próximo. Aqui vai ser pregado arrependimento. Deus vai usar esse homem para pregar a santificação, a santidade aqui. Deus vai usar esse varão fortemente para pregar a salvação aqui. Deus vai usar esse homem todo o tempo para pregar para vocês, irmão, a volta do Senhor Jesus Cristo. E todos que ouvir estas palavras e a praticá-las, Jesus vai compará-lo como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vocês, essa casa, essa igreja, não vai cair. Se vocês acreditam a palavra que vai ser pregada aqui, nesses temas que eu citei aqui, que é tudo que a Bíblia nos ensina, que o homem precisa, é aprender a perdoar, é aprender a amar o seu próximo, é aprender a se santificar para Deus, é aprender a buscar fervorosamente pela sua salvação, e nunca desprezar a volta de Cristo, que Ele está à porta. Ele está à porta. E vai ser pregado aqui pelo nosso querido irmão Vanderlei. Aleluia. E quem dá crédito a essa palavra, a Bíblia diz que não vai cair. Aleluia. Porque está firme, está pronto para entrar para a glória. Mas no capítulo 26, 27, a Bíblia diz assim: e aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então, irmão, nós vemos aqui a segunda qualificação de povos, pessoas que vão ouvir essa palavra, irmão. Pessoas que vão ouvir mensagem pelo Espírito Santo aqui, pregada pelo pastor, mas muitos talvez não decretam, talvez muitos ouvem e não as praticam. Mas quando vem o tempo ruim, quando vem as tempestades, as investidas, meu irmão, a Bíblia diz que esta casa vai cair. E ela diz que, o Senhor Jesus diz que vai ser grande a sua queda. Meu irmão, grande a sua queda é pessoas que não vão entrar para a glória de Deus, que perderam a oportunidade de ouvir, praticar e estar firme
na palavra do Senhor. Mas que essa igreja aqui ouça essa palavra de bom grado, receba no teu coração, decreto a palavra de Deus, irmão. Lê na sua casa o Sermão do Monte por completo. Ele vai ensinar vocês. O Espírito Santo vai ensinar grandemente nesses 3 capítulos coisas que nós precisamos ser praticantes. Aleluia. Para que o dia mal vier, esta casa está estruturada. Não vai cair. Oh, glória a Deus. Não vai cair. Não vai cair. Quem está falando não é eu. Quem está falando é Jesus, o Rei da Glória. O Rei da Glória. E Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. E é assim, irmão, que vocês recebam as palavras que vão ser pregadas aqui, irmão. E vão para sua casa cheio da glória de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. E nós vamos suportar tudo, glorificando a Deus. No outro dia a gente vai glorificar a Deus. Bonito aquele salmo, acho que está em Salmos, né? Desculpe se eu estiver errado. A noite inteira pode durar um choro, a noite toda um choro, né? Passando a noite toda chorando, mas no outro dia, alegria. É assim a nossa vida. É um choro de compreensão. É um choro até gostoso. É um choro no particular que você vai falando com Deus. Amanhã eu quero sentir essa alegria, Pai. Eu quero sentir essa alegria, porque eu sei que pela manhã vai vir um escape na minha vida. Aleluia. Isso é estar estruturado, meu irmão. Isso é estar pronto para receber o Rei da Glória, voltar. Os tempos estão aí, vocês estão acompanhando. A tendência não é ficar fácil, é mais difícil. Mas aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, a casa não vai cair, não. Amém, irmão? E a Deus toda a glória. Amém. Glória a Deus.